Ezequiel, capítulo 37. Assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Irmãos, assim como Deus fez com Ezequiel, muitas vezes Deus, com a sua mão poderosa sobre as nossas vidas, Ele nos leva em espírito, e muitas vezes, não só em espírito, né, a termos certas visões, visões de algumas situações, para vermos algumas áreas que estão debilitadas, enfraquecidas e até mortas, né, das nossas vidas e da vida de outros. Muitas vezes Deus nos guia por um determinado lugar, né? Eu já contei uma experiência que Deus fez comigo, que me levou para um outro bairro distante, para parar num posto de gasolina, para saber que tinha uma pessoa desviada lá, e eu conversar com essa pessoa, aconselhá-la de acordo com a palavra do Senhor, para que ela voltasse ao Senhor. Então Deus nos guia, Deus nos leva. Então esteja atento a tudo que você tem visto, pelos lugares que Deus tem te levado, porque Deus, quando nos dirige, com a sua mão poderosa, Ele sempre tem bons propósitos para nós e para as pessoas que precisam do nosso testemunho, muitas vezes da nossa oração. Então Deus nos leva a termos visões, a vivenciarmos até certas situações. Tem períodos das nossas vidas, irmão, que parecem um vale de ossos secos. É notícia ruim de tudo quanto é lado, né? Notícia ruim nas finanças, na saúde, na família, de tudo quanto é lado, né? Situações e áreas que às vezes na nossa vida estão mortas, né? Alguns desejos mortos, alguns sonhos que Deus concorda com eles, porque sonhos que Deus não concorda, descarte, mas que estão mortos por falta de ação, por falta de encaminhamento, né? Situações e áreas com extremas necessidades, aquelas situações sem saída, aquela situação que você pensa que está no fundo do poço, né? Como diz aí a irmã Nice, está só o pó, né, irmã Nice, né? Então, muitas vezes Deus nos faz avaliar, vivenciar essas situações. Para que Deus faz isso? Para que nós avaliemos de onde Ele nos tirou, para que depois nós enxerguemos para onde Ele nos levou, e vermos que com a mão de Deus, situações que aparentemente estavam mortas, Deus trouxe vida. Então, e muitas vezes, Deus faz com que a gente vivencie certas experiências, passe por certas aflições, veja situações de extrema necessidade, situação destruída como um vale de ossos secos, para que nós recebamos instruções dele, para transformar aquela situação. A gente tem pregado, e é direção de Deus, que hoje não ocorre mais nenhum milagre sem a participação do homem. Depois que o homem foi criado, todos os milagres que ocorrem com a participação do homem, mesmo que seja mínima, mesmo que seja obediência a uma direção de Deus, tem que ter a nossa participação, né? Então, Deus, Ele muitas vezes nos leva a vivenciarmos ou mesmo atravessarmos o vale da sombra da morte, o dia mau, ou um vale cheio de ossos secos, porque Ele tem grandes propósitos nas nossas vidas. E veja aqui o que aconteceu no versículo 3. E me disse, né, aqui o Senhor me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Irmãos, a pergunta do Senhor era para testar a fé do Ezequiel. Como é que ossos secos podem viver, né? A pessoa que não crê, que não conhece o poder de Deus, fala: não, isso é coisa de doido, né? É coisa de quem endoideceu, né? Coisa de maluco. Ossos secos terem vidas, isso é um absurdo, isso é impossível, né? Mas a resposta daquele que crê tem que ser a resposta de Ezequiel:
o Senhor sabe, se o Senhor quiser. Se Deus quiser, irmãos, não tem impossível para o Senhor. Entendam, o nosso Deus é o Deus do impossível. Então não tem impossível para o nosso Deus. Ele chama à existência aquilo que não existe. É isso que nós temos que crer. É isso que Deus quer nos mostrar em primeiro lugar e colocar no nosso coração. Que por mais adversa que seja a sua situação, por mais adversa que seja o caminho que você está enfrentando, pode ser um vale de ossos sequíssimos. Se Deus quiser, Ele transforma essa situação. E Deus quer transformar essa situação se nós aprendermos, obedecermos e fizermos a nossa parte. Porque depois que o homem foi criado, nenhum milagre ocorre sem a participação, do homem. É um coadjuvante, mas tem que participar. Então, para quem crê, tudo é feito segundo a vontade de Deus e o plano de Deus. As coisas não estão acontecendo por acaso nas nossas vidas. Entendam isso. Não há por acaso, não há coincidência. O que há é uma permissão de Deus ou uma ação de Deus. Porque Deus está no controle de tudo. Você pensa que você veio aqui hoje porque você colocou na cabeça que viria para ouvir a palavra? Não, Deus colocou esse desejo no seu coração. Deus te direcionou até aqui porque Ele quer trazer um recado para você, uma palavra para você, para que você chegue à conclusão principal, em primeiro lugar, que não há impossível para Deus, e que não há impossível quando Deus age na sua vida. Pode vir aí um convênio de médicos com um diagnóstico ruim sobre a sua vida, mas o diagnóstico verdadeiro, o diagnóstico de Deus. É Ele que faz o milagre, é Ele que faz o que os médicos não podem, que os remédios não podem. Então, que fique bem claro isso. Essa é a primeira mensagem que Deus nos traz essa noite. É o primeiro recado que Deus te dá, e em função dele ter trazido você aqui. Agora, entenda, irmãos, que tudo ocorre segundo a vontade e o plano de Deus. Se não for no plano de Deus, não vai acontecer. Não que Ele não possa, mas Ele não vai fazer. Quando o filho clamou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice amargo, Ele não afastou. Um filho que só lhe dava alegria: o meu filho amado em quem só tenho prazer. Dizia Deus Pai, mas mesmo assim, Ele não afastou o cálice amargo. Sabe por quê? Porque não fazia parte do plano de Deus. O plano de Deus naquele momento não era salvar o filho. O plano de Deus naquele momento era nos salvar, através do sacrifício do filho. Então, nada pode mudar o plano de Deus. Não adianta você espernear, chorar como uma criança mimada, para que Deus faça algo que não faz parte do plano dele, que não faz parte dos propósitos dele. Se alie aos propósitos de Deus, você vai viver melhor. Eu queria tanto, mas se não é vontade de Deus, Deus tem melhor para mim. É o melhor para mim, porque Deus sempre faz o melhor. Entendam isso, irmãos, né? Então, há coisas simples que Deus não faz por causa do seu plano. Assim como Ele não afastou o cálice amargo do filho, Ele também não tirou o espinho na carne de Paulo. Por quê? Porque o propósito de Deus era salvar o Paulo, evitar que o Paulo se perdesse. Porque se não tivesse o espinho na carne, a soberba entraria no coração de Paulo. Então é infinitamente melhor ter um espinho na carne do que ficar soberbo, porque soberba é o puro extrato de Satanás. A soberba faz com que as pessoas caiam, a soberba faz com que as pessoas não se salvem, né? Mas para Deus nada é impossível. Se for da vontade de Deus, um vale de ossos secos vão ter vida. Deus, Ele só não faz uma coisa, aliás, duas coisas: é tirar o nosso livre arbítrio, o nosso poder de decisão, e passar por sobre a sua palavra. Ele não passa por sobre a sua palavra. Se Ele prometeu, Ele cumpre, né? Porque passar por sobre a sua palavra seria negar a si mesmo, porque Deus é a sua palavra. E aqui no versículo 4 diz: então me disse,
A instrução do Senhor aqui para o profeta Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus quer, não só que Ezequiel, mas nós profetizemos, nós declaremos a palavra que Ele tem nos dado sobre qualquer situação ruim das nossas vidas, sobre qualquer situação negativa, sobre qualquer situação adversa, situação que aparentemente não tem saída, não tem solução. Deus quer que nós profetizemos, assim como Ele ordena a Ezequiel, Ele ordena a nós, para que através da nossa profecia, da nossa ação, a situação comece a ser transformada. Ninguém pode transformar um vale de ossos secos em vidas. Deus pode. E se nós profetizarmos, Deus fará. É isso que Ele está nos ensinando. Então profetize, declare a palavra sobre os ossos secos, declare a palavra sobre os males que tem te acometido, declare a palavra, profetize sobre doenças, vícios, perturbações, para que o mal seja desfeito, para que a situação de morte seja transformada numa situação de vida. Essa é a direção de Deus. O versículo 5 e 6 diz: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor que faz o impossível. Existem obras que nós devemos usar os recursos dados por Deus, né? Tem obras que Deus já disponibilizou ferramentas, instrumentos e recursos para que nós usemos e tenhamos as bênçãos. Por exemplo, os médicos, por exemplo, os remédios, por exemplo, uma aptidão, uma habilidade que você tem. Deus te deu o recurso para que você haja e reverta algumas situações. Mas tem situações que não há recurso que possa reverter. Só o poder de Deus. Porque é Deus quem dá o Espírito. É Deus que faz a obra impossível. É Deus que faz a obra extraordinária. E Ele faz quando nós profetizamos, declaramos o que Ele ordenou. Deus está ordenando: profetiza Ezequiel, profetiza Maria, profetiza João sobre essa situação adversa. Então, irmãos, a partir de hoje, não fica confessando derrota, não fica murmurando sobre os males. Deus quer que você profetize. Profetize Isaías 53, que as nossas enfermidades já foram carregadas pelas feridas do Senhor. Declare curas, declare libertações, bênçãos e milagres. Profetize em vez de ficar murmurando, reclamando: ó vida, ó azar, não tem jeito, o que me aconteceu, ó isso, não sei o que lá. Comece a profetizar, irmãos. Use as suas palavras para chamar à existência as bênçãos, para Deus entrar em ação, ao invés de usar a sua palavra para fazer propaganda das obras do inimigo. Olha o que o diabo fez comigo, olha o que ele fez aí no meu serviço, olha o que ele fez nas minhas finanças. Não, eu mudo o seu discurso, né? As pessoas do mundo é que falam assim, que reclamam, né? Você constata isso, você vai numa fila de banco, numa fila de supermercado, tem lá gente reclamando, mas você é diferente. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é ovelha do Senhor. E você tem que enxergar diferente, se comportar diferente e falar diferente. A palavra do Senhor na carta de Pedro diz: fale tudo segundo os oráculos do Senhor. Fale tudo segundo a palavra de Deus. Então, ao invés de estar confessando derrota, confessando mal, é claro que você tem que muitas vezes relatar uma determinada situação, mas não ficar murmurando pelos cantos, né? Ah, pastor, então não é para mim eu falar mais de mal, eu vou lá numa consulta com o médico que está marcada e eu vou ficar quieto lá. Aí o médico vai falar: você veio aqui por quê então? Não, o pastor falou para não confessar a derrota, então
não tem nada não, viu? Eu queria até desmarcar, mas não consegui. Não, irmão. Você vai relatar, porque muitas vezes o recurso que Deus disponibilizou está na mão dele, né? Mas você não vai mais ficar contando para todo mundo, né? Murmurando pelos cantos, né? Começa uma conversa com alguém, já começa falando, né, do mal. Não, agora você tem que profetizar. É a direção de Deus para Ezequiel, é a direção de Deus para nós. Ezequiel 37:7 diz: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. É fundamental que nós profetizemos, que nós façamos tudo que a palavra do Senhor nos ordenou. O Senhor ordenou por Ezequiel que profetizasse. Então, aí ele diz: então profetizei. Irmão, Deus te deu uma ordem, obedeça, irmão. E obedeça na hora, irmão. Não, amanhã eu começo a profetizar, né? Quarta-feira, um bom dia para começar a profetizar. Começa na hora, irmãos. Deus deu uma ordem pro Pedro: Pedro, vai a mar alto, lança a sua rede, né? E o Pedro obedeceu, foi a mar alto, lançou a rede e teve uma pescaria que nunca tinha tido na vida dele. Imagine se o Pedro falar: ó Senhor, nós pescamos a noite toda, nós estamos cansados, né? Nós vamos tirar uma soneca primeiro, depois eu vou ver lá como é que está minha sogra, que o senhor curou ontem, né? E depois eu vou para mar alto. Tinha perdido a bênção, irmãos. Quando Deus te der uma ordem, quando Deus te der uma palavra, obedeça na hora, irmãos. É naquela hora, né? Não é antes e não é depois, a não ser que Deus especifique daqui tanto tempo, né? Você faz isso. Mas se não, obedeça na hora, irmãos, porque é assim porque quando você posterga uma obediência, ela passa a se transformar numa desobediência, irmão. Irmão. Então obedeça ao Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Você quer bênção, obedeça a palavra do Senhor, né? O Senhor diz bem claro, irmão, desde a antiguidade, lá para o seu povo: se obedeceres os meus mandamentos, as bênçãos virão sobre ti, né? Então obedeça, irmão. Deus deu uma ordem, as bênçãos virão, né? Aquilo que ninguém pode fazer, Deus vai fazer, irmão. Então, se não obedecermos a palavra do Senhor, Ele não vai iniciar a obra. O Deus só começou a juntar os ossos, Deus só começou a juntar os órgãos, né? Dando lá um formato, uma vida para os ossos secos, depois que Ezequiel obedeceu e profetizou, irmão. Se Ezequiel não profetizasse, né, ossos secos iriam continuar como ossos secos. É esse o entendimento que nós temos que ter, irmão. Enquanto você não obedecer, Deus não vai entrar em ação, Ele não vai iniciar a obra. Mas quando obedecemos, Deus faz o impossível. E Ele faz do jeito dEle, né? E Deus pode tanto transformar uma situação num piscar de olhos, como Ele pode agir passo a passo, etapa por etapa, né? Step by step. Por quê? Porque muitas vezes é propósito de Deus fazer as coisas em etapa, na medida que nós evoluamos, na medida que nós profetizamos e na medida que nós obedecemos. Então, se faltar o principal, né, muitas vezes está faltando o Espírito, busque novamente a instrução do Senhor. Veja aqui no versículo 9 e 10. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, né? Porque o texto do capítulo 8 diz: mas não havia neles Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim do Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. A instrução será: profetize, declare, para que o Espírito de vida venha.
do norte, venha do sul, venha do leste e do oeste, dos 4 cantos venha o Espírito e gere vida em áreas mortas. Se obedecer a palavra do Senhor, profetizando de acordo como o Senhor nos instrui hoje, o Espírito virá gerando vida, transformando um vale de ossos secos num grande e poderoso exército, transformando vida em áreas mortas da sua vida, né? Sonhos mortos, desejos mortos, aquilo que as pessoas até pensam, eu não vou parar de orar por isso. Não, irmãos, profetiza segundo a direção de Deus, que a situação, por mais adversa que seja, ela pode ser mudada pelo poder sobrenatural do nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, o Deus que faz milagres, o Deus que faz maravilhas, o Deus que criou o céu, a terra e todo o universo. Deus criou tudo, não há impossível para Deus. Transformar um vale de ossos secos num grande exército é cafezinho pequeno para o nosso Deus. Nunca duvide que o Senhor pode transformar toda e qualquer situação morta em uma situação de vida, se você obedecer, se você profetizar, porque Deus não vai fazer mais nada sem a sua participação. É assim que dirige a palavra do Senhor. E assim como fez o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também fazia. Marcos capítulo 7, versículo 34. Não tem possível. Não, mas não tem jeito. Não tem jeito para quem confia em Deus. Amém? E quem obedece à palavra do Senhor, quem profetiza sobre a situação negativa, para que se transforme em bênção. Todo mundo achou? Marcos 7,34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. O Senhor Jesus curou um surdo, profetizando, ordenando ao ouvido. Não foi ao surdo. O Senhor falou ao ouvido: Efatá, abre-te. O Senhor ordenou ao ouvido como se ordenasse a ossos secos. Esse era o método mais usado pelo Senhor Jesus. Profetizar, declarar bênção, declarar transformação, ordenar o que está morto, inoperante, para que tenha vida, para que funcione. Operar para que o mal, ordenar, profetizar para que o mal saia. Como é que Deus criou o mundo? Profetizando. Em primeiro lugar, Ele ordenou: haja luz. E a luz se fez, né? O Senhor trouxe vida a um morto de 4 dias, o Lázaro. E como é que o Senhor fez? Lázaro, sai para fora. Ele ordenou, ele declarou, ele profetizou sobre Lázaro. Falar para um morto, falar com um morto, falar com ossos secos, falar com um ouvido que não ouve. Isso é coisa de doido, não. Isso é coisa de quem tem fé na ação e na direção de Deus. O mesmo método o Senhor usou com o filho da viúva de Naim. Mancebo, levanta-te. Ele levantou. O Senhor profetizava de modo imperativo: levanta-te e anda, vai, teu filho vive. Irmãos, quando ele profetizava, Deus agia transformando a morte em vida. Em muitos casos o Senhor nem tocava, nem orava, ele só profetizava. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, eu também Marcos, vamos dar uma olhadinha lá, vai. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, qualquer que ordenar esse monte, qualquer que profetizar sobre esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito, diz a palavra do Senhor. Tudo vai ser feito. O Senhor nos ensina aqui: se você profetizar sobre um monte, sem duvidar, um monte que não tem vida, um monte que não ouve, ele sai do lugar e lança-se no mar.
porque Deus age sobre ele. Então profetize bênção sobre a sua vida, irmão. Então troca a reclamação, a murmuração, por declaração, por profetizar a bênção na sua vida. Essa é a direção de Deus para nós, irmãos. Entendam, irmãos. João capítulo 14, versículo 13. Irmão, nunca jogue a toalha, nunca desista, porque o nosso Deus é um Deus que faz o impossível. Pessoa que vê um vale de ossos secos fala, não tem jeito, vamos embora. Pessoa que vê um morto de 4 dias lá sepultado, vamos embora. Já está cheirando mal. Mas o Senhor traz a direção de profetizar. Diz aqui, João 14, 13. E tudo quanto pedir, diz, em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse pedir, diz aqui, é ordenar, declarar, profetizar. Não a Deus, mas sobre o mal. Você nunca deve ordenar a Deus, nada. Nunca. A Deus você tem que se humilhar e rogar, pedir. Mas sobre o mal, sobre uma situação adversa, você tem autoridade e você pode falar com uma procuração. Você tem uma procuração. O Senhor Jesus deixou uma procuração com você. Hoje você fala em nome de Jesus, como se o Senhor Jesus estivesse falando. E como ele profetizava, você tem que profetizar para desfazer males sobre a sua vida. Então, nesse caso aqui, profetize sobre o mal, declare sobre o mal, em nome de Jesus, e Deus fará o que só Ele pode fazer, o milagres. Então, filho do homem, filho da mulher, a ordem que o Senhor deu a Ezequiel, Ele também dá para nós. Profetize. Profetize sobre os ossos secos. Profetize sobre as enfermidades. Profetize sobre os vícios, perturbações, dívidas, idolatria, problemas familiares. Profetize bênção. Profetize cura. Profetize que seja gerado vida. Nunca duvide que o Senhor possa transformar toda e qualquer situação morta numa situação de vida. Se você obedecer e se você agir segundo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor hoje para nós é profetize. Assim como ele ordenava a Ezequiel, ele nos ordena hoje. Ao invés de reclamar, profetize bênçãos. Essa é a vontade de Deus. Crie o bendito hábito de profetizar. Profetizar bênçãos e milagres e vitórias, etc. Crie esse hábito. Apague o hábito de reclamar. Apague o hábito de murmurar. De se aliar com aqueles murmuradores, e crie o hábito de profetizar a vida, bênção. Não, está curado em nome do Senhor Jesus, está curado pelas feridas do Senhor, está liberto em nome do Senhor Jesus. Comece a declarar isso, ao invés de reclamar e murmurar. Você vai ver como as situações vão ser transformadas, porque esse é a revelação que Deus queria nos trazer essa noite. Por isso que Ele nos trouxe aqui. Primeiro, para dizer que não é impossível para Ele. Ele pode transformar toda e qualquer situação. Pode vir uma junta de médicos dizer que não é possível, mas o que vale é o poder do nosso Deus, que torna possível o impossível. O nosso Deus, irmãos, Ele não faz qualquer coisa. Qualquer coisa nós fazemos. O nosso Deus, Ele faz o impossível. Ele faz o sobrenatural. Ele faz aquilo. Ele pode fazer aquilo que todo mundo faz. Mas a especialidade dele é fazer aquilo que ninguém pode fazer. Ele chama a existência aquilo que não existe. Mas Ele quer a nossa fé. Ele quer a nossa obediência. Ele quer a nossa participação. Profetiza, irmão. Declare. Deus agiu. Deus juntou os ossos, colocou nervos. Deus, Ele transformou a situação. Mas o homem teve que participar. O homem teve que obedecer à ordem do Senhor e profetizar. Amém? Muitas vezes Deus está esperando você começar a declarar a bênção. Você começar a profetizar a bênção, para que Ele entre em ação e transforme aquilo
que ninguém pode transformar. Amém, povo de Deus? Vamos estar em pé, vamos estar orando. E